Resiliência na prática. Especialista revela técnicas para desenvolver resiliência no trabalho. Sabe aquele momento em que tudo parece desabar ao mesmo tempo? E ainda assim, existe uma força dentro de você que insiste em continuar? Uma força silenciosa, quase misteriosa, que não vem do positivismo barato, mas de algo mais profundo, quase ancestral? Hoje, eu quero te mostrar que essa força não é um dom reservado apenas para pessoas extraordinárias. Essa força tem nome, resiliência, e você pode desenvolver, fortalecer e transformar sua vida profissional com ela. Começando agora, neste exato minuto. Não importa o caos ao seu redor, não importa a pressão, não importa o tamanho do desafio. O que importa é o que você faz dentro de você, a forma como você escolhe responder, crescer, se elevar. E se eu te dissesse que pessoas milionárias, líderes de empresas bilionárias e profissionais que mudaram completamente suas carreiras não nasceram resilientes? Elas construíram essa capacidade? Hoje, eu vou revelar exatamente como elas fizeram isso e como você pode fazer também. Respira fundo. O que você vai ouvir agora tem o poder de mudar sua forma de enfrentar a vida e pode ser o divisor de águas da sua carreira. Tópico 1. A verdade profunda sobre resiliência que transforma carreiras. Quando falamos de resiliência, muita gente imagina aquela ideia distorcida de aguentar firme ou de ser forte o tempo inteiro, como se a pessoa resiliente fosse uma espécie de super-herói imune ao medo, ao estresse ou às frustrações. Mas a verdade é exatamente o oposto. Resiliência não é sobre ser invencível, é sobre ser flexível. É a capacidade de se curvar sem quebrar, de se reorganizar por dentro quando por fora tudo parece sair do controle. E essa habilidade não nasce pronta, não vem de fábrica, não é privilégio de gênios ou pessoas iluminadas. Ela é construída, lapidada, aperfeiçoada, e você pode desenvolvê-la a partir de agora. O que separa pessoas que prosperam no trabalho daquelas que ficam presas nos mesmos ciclos de frustração não é o tamanho dos desafios que enfrentam, mas sim a maneira como interpretam esses desafios. Enquanto alguns veem obstáculos como sinais de derrota, profissionais resilientes enxergam exatamente o mesmo cenário como um portal para a evolução. Eles perguntam a si mesmos: o que eu posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte? Que nova habilidade esse momento está tentando despertar em mim? Essa mudança sutil de interpretação já transforma completamente a forma como você reage emocionalmente às dificuldades. Quando você estuda histórias de milionários, líderes de grandes empresas e profissionais que mudaram o rumo da própria vida, você percebe um padrão extremamente claro. Todos eles passaram por momentos que tinham tudo para destruí-los, mas que acabaram se tornando pontos de virada. Steve Jobs sendo demitido da própria Apple e renascendo com ainda mais visão. Oprah ouvindo que não tinha perfil para a televisão e construindo um império bilionário. Howard Schultz crescendo pobre, enfrentando descrédito e recusas até transformar o Starbucks em uma das marcas mais influentes do planeta. Eles não são exceções. Eles são provas vivas de que a diferença não está no que acontece com você, mas no que você faz com o que acontece. Resiliência é justamente isso. A decisão consciente de não permitir que o ambiente dite o seu destino emocional. É olhar para um caos externo e, ainda assim, proteger um centro interno de clareza. É reconhecer que o controle que realmente importa não está no que acontece lá fora, mas sim na forma como você escolhe responder. E no mundo corporativo, cheio de mudanças, pressões, cobranças, conflitos e expectativas, essa habilidade não é apenas uma vantagem competitiva, é uma necessidade. Quem não desenvolve resiliência acaba se quebrando por dentro antes mesmo de perceber. Mas quem desenvolve resiliência se transforma. No trabalho, na vida pessoal, na autoestima. A pessoa resiliente não é aquela que não sente medo, ansiedade ou frustração. Ela sente tudo isso, mas não deixa que essas emoções tomem decisões no seu lugar. Ela respira, observa, entende, digere e só então age. Ela cria um espaço interno entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que a maturidade emocional acontece. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. Pressões acumuladas, medo de errar, sensação de não dar conta, expectativas que parecem maiores do que sua energia, conflitos que drenam sua motivação. E a pergunta que talvez você nem tenha coragem de fazer é: será que eu realmente consigo? E a resposta é sim. Não porque você seja perfeito, mas porque você é adaptável.
A resiliência já existe dentro de você. Ela só precisa ser ativada com consciência e direcionamento. Se você observar as empresas mais prósperas do mundo, Google, Deloitte, IBM, todas investem pesado em programas de inteligência emocional e resiliência, porque entenderam que profissionais resilientes não apenas performam melhor, mas também criam ambientes mais saudáveis, inspiram equipes e geram resultados duradouros. São pessoas que conseguem atravessar crises sem perder a visão. São pessoas que conseguem lidar com conflitos sem perder o respeito. São pessoas que conseguem enfrentar desafios sem perder a sua essência. E isso cria um tipo de prosperidade que vai muito além do dinheiro. Uma prosperidade mental, emocional, relacional. E eu quero que você pare um instante e pense na sua própria história. Lembra de um momento da sua vida que você acreditou que não conseguiria superar e superou? Lembra de algo que parecia grande demais, pesado demais, impossível demais, e mesmo assim você atravessou? Aquele momento foi uma prova de que você tem essa força dentro de si. Talvez você ainda não tenha aprendido a utilizar essa força de maneira consciente, mas ela está aí, aguardando orientação. E a partir deste vídeo, você vai aprender a direcioná-la com precisão. Porque existe algo ainda mais poderoso na resiliência. Ela muda sua identidade. Quando você se percebe capaz de atravessar tempestades, você passa a se enxergar como alguém capaz de realizar muito mais. Sua autoconfiança cresce, sua visão se expande, seu senso de merecimento se fortalece. E é exatamente isso que abre portas para a prosperidade financeira, emocional e profissional. Pessoas resilientes não esperam o cenário perfeito para agir. Elas criam o cenário. Elas se tornam ponto de equilíbrio onde antes só existia caos. Elas se transformam em referência. E tudo isso começa com uma simples decisão. A decisão de se tornar maior do que a circunstância. De se tornar mais sábio do que o problema. De se tornar mais consciente do que a própria dúvida. A decisão de se elevar, não apesar dos desafios, mas por causa deles. A verdade é que a resiliência não apenas te protege do mundo, ela te fortalece para conquistar o mundo. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer, passo a passo, ao longo deste vídeo. Tópico 2. Como a mente se reconstrói. O mecanismo interno da verdadeira resiliência. A resiliência não começa no momento da crise. Ela começa muito antes, dentro de processos silenciosos que acontecem na mente, quase como engrenagens internas que se alinham sem que você perceba. Quando algo inesperado acontece, um conflito no trabalho, uma cobrança injusta, um erro que te expõe, uma mudança organizacional repentina, a maior parte das pessoas reage automaticamente, guiada por impulsos emocionais que foram moldados ao longo de anos. Medo, autodefesa, rigidez, resistência, raiva. Só que a mente resiliente funciona de um jeito completamente diferente. Ela não reage, ela interpreta. Ela não entra em colapso, ela reorganiza significados. E essa capacidade de reorganizar significados é o que diferencia profissionais comuns de profissionais extraordinários. Existe um fenômeno na psicologia chamado resignificação cognitiva, que nada mais é do que a habilidade de atribuir novos sentidos às experiências. E esse é o coração da resiliência. Porque o que nos destrói não é o evento em si, mas a história que contamos sobre o evento. Não é o desafio que nos machuca, é o significado que atribuímos ao desafio. Enquanto uma pessoa pensa, isso é uma prova de que não sou capaz, a mente resiliente pensa, isso é um treino para eu me tornar ainda mais capaz. Enquanto alguém pensa, isso está acontecendo contra mim, a mente resiliente pensa, isso está acontecendo para mim. Essa simples mudança de narrativa tem poder de alterar completamente o estado emocional, a postura, o comportamento e, consequentemente, os resultados profissionais. Mas essa mudança não acontece do nada. Ela nasce de um tipo muito específico de consciência, a consciência sobre si mesmo. Quando você entende como sua mente funciona, como seus gatilhos se formam, como suas expectativas moldam suas reações, você se torna capaz de transformar qualquer situação em crescimento. E é por isso que profissionais resilientes costumam ser vistos como pessoas calmas, pessoas centradas, pessoas que parecem sempre saber o que fazer. Mas isso não é verdade. Eles também sentem medo, também sentem insegurança, também sentem pressão. A diferença é que eles desenvolveram um hábito interno, o hábito de parar por um instante e escolher a resposta, ao invés de reagir automaticamente. A resiliência se fortalece nesse microespaço entre o estímulo e a resposta.
O chefe te cobra algo de forma ríspida e você respira antes de responder. Um colega tenta te desafiar e você observa o que isso desperta em você antes de entrar na discussão. Uma meta parece impossível e você se pergunta: qual é o primeiro passo realista que posso dar? É nesse espaço, quase imperceptível, que líderes extraordinários se formam. Porque enquanto a maioria tenta mudar o mundo externo, o resiliente aprende a mudar sua estrutura interna. E quando o interno muda, o externo inevitavelmente se reorganiza. Grandes líderes corporativos já entenderam isso há muito tempo. Jeff Bezos, por exemplo, sempre repetiu que uma das chaves do sucesso da Amazon foi a capacidade de manter a calma e a clareza em momentos de caos absoluto. Ele dizia que enquanto todos olhavam para a turbulência, ele olhava para os padrões de oportunidade escondidos dentro dela. É a mesma lógica que levou empresas como Microsoft, Netflix e Tesla a se tornarem gigantes. Elas não se desesperam diante de crises. Elas se adaptam. Elas não se prendem ao que sempre foi. Elas se reinventam. E essa mentalidade começa no indivíduo, não na estrutura. O que poucas pessoas percebem é que essa reconstrução mental também cria prosperidade. Porque quando você muda sua relação com desafios, você muda suas possibilidades. Profissionais resilientes ganham mais oportunidades porque são vistos como confiáveis. São promovidos mais rápido porque tomam decisões melhores sob pressão. São bem avaliados porque transmitem estabilidade emocional. E isso tem impacto direto na prosperidade financeira. Não existe riqueza sustentável sem resiliência emocional. Toda pessoa que construiu fortuna sólida, de Warren Buffett a Elon Musk, teve que atravessar inúmeras tempestades internas antes de suportar tempestades externas. É nesse ponto que resiliência e sucesso se encontram. Ambos dependem da capacidade de lidar com o desconforto. E não apenas lidar, mas encontrar forças dentro dele. A mente resiliente pergunta: o que essa situação está tentando desenvolver em mim? E quase sempre, a resposta envolve expandir sua visão, fortalecer sua identidade, consolidar sua confiança, encontrar alternativas mais inteligentes, abandonar padrões antigos. A resiliência, portanto, não é apenas uma habilidade, é uma tecnologia interna de evolução. E talvez, enquanto você ouve isso, comece a perceber que sua própria mente já passou por processos de reconstrução antes. Lembre-se de situações que hoje você enfrenta com naturalidade, mas que antes te deixavam ansioso ou inseguro. Lembre-se de desafios que um dia pareceram enormes, mas que agora você olha e pensa: nem era tudo isso. Isso é resiliência. É a prova de que sua mente já aprendeu a se reorganizar. A diferença é que, a partir de agora, você vai aprender a fazer isso de forma consciente, intencional e estratégica. A construção da resiliência acontece em camadas invisíveis. Começa com a autoconsciência, avança para a resignificação, evolui para a escolha inteligente de respostas e, com o tempo, se transforma em maturidade emocional, em capacidade de liderança, em clareza mental, em prosperidade. É um processo que acontece por dentro, mas que transforma tudo por fora. Seu desempenho, seus relacionamentos profissionais, suas oportunidades, sua imagem, sua energia. E o mais fascinante de tudo é que esse processo não tem limite. Quanto mais você treina sua mente para interpretar desafios como convites para expansão, mais resiliente você se torna. E quanto mais resiliente você se torna, mais liberdade você ganha. Liberdade emocional, liberdade profissional, liberdade de criar a carreira que realmente deseja. A resiliência é o início de uma jornada que leva à prosperidade real. E agora que você entende o mecanismo interno da resiliência, vamos avançar para algo ainda mais poderoso. Como transformar essa consciência em prática diária no trabalho, de forma simples e aplicável. Tópico 3. Técnicas práticas de resiliência. Como se fortalecer em meio à pressão diária. A verdade é que ninguém se torna resiliente apenas entendendo conceitos. Você se torna resiliente quando começa a aplicar pequenas práticas diárias que reorganizam sua mente, seu emocional e sua energia. É no cotidiano, nas situações aparentemente comuns, que a resiliência se constrói de verdade. E por isso, hoje eu quero te mostrar técnicas práticas, reais, simples e poderosas para desenvolver essa habilidade no ambiente de trabalho, de um jeito que realmente funcione para pessoas que vivem sob pressão, lidam com entregas, convivem com conflitos e precisam manter a performance mesmo quando tudo parece instável. Uma das técnicas mais transformadoras é a pausa consciente. Parece simples demais,
mas é profundamente eficaz. Quando você se depara com uma situação que dispara emoções fortes, uma cobrança inesperada, um comentário que te irrita, uma mudança de última hora, o corpo reage como se estivesse em perigo. É o famoso modo de sobrevivência. O coração acelera, a mente se fecha, você perde clareza e começa a reagir impulsivamente. A pausa consciente é o momento em que você interrompe esse ciclo. São apenas 3 segundos, mas 3 segundos que redefinem tudo. Nesse curto intervalo, você respira, observa o que está acontecendo, percebe seus gatilhos e recupera sua capacidade de escolher. Profissionais incríveis usam isso todos os dias. Executivos da Google, líderes da Apple, gestores da Tesla. A pausa é a ponte entre o caos e a lucidez. Outra técnica poderosa é transformar desafios imediatos em perguntas inteligentes. A mente resiliente entende que a qualidade das perguntas determina a qualidade das respostas. Quando algo dá errado, em vez de pensar, "Eu não acredito que isso aconteceu", você pergunta a si mesmo, "Qual é a parte disso que eu consigo controlar agora?" Essa simples reformulação devolve o senso de protagonismo e reduz o estresse. A pergunta seguinte é: o que essa situação está tentando me ensinar? E a terceira é: qual é o próximo passo mais inteligente que posso dar? Notice como essas perguntas reconduzem sua mente para um estado de solução. Grandes líderes fazem isso automaticamente porque treinaram o cérebro para reagir dessa maneira. Mas qualquer pessoa pode aprender. Existe também a técnica de redefinir o diálogo interno. A maior parte das pessoas fala consigo mesma de um jeito destrutivo. Pensamentos como "eu sempre erro", "eu não tenho capacidade", "isso é grande demais para mim", são venenos invisíveis que corroem sua força emocional. Profissionais resilientes substituem esse padrão por um diálogo interno mais responsável e mais honesto. Não é autoenganação positiva, é consciência. Em vez de "eu não vou conseguir", você pensa "eu ainda não sei como fazer, mas posso descobrir". Em vez de "eu sempre fracasso", você pensa "eu estou aprendendo, e isso faz parte do processo". Esse tipo de conversa consigo mesmo engrandece ao invés de reduzir. Ele te dá força, foco e equilíbrio. E talvez a técnica mais ignorada, mas uma das mais poderosas, seja o que chamamos de microvitórias. Nossa mente responde de forma extraordinária a pequenos avanços. Quando você conclui uma tarefa difícil, quando resolve um problema, quando consegue manter a calma em uma situação que antes te tiraria do eixo, quando recebe um feedback positivo, quando supera um medo, esses são momentos que fortalecem a identidade resiliente. Só que, na correria do dia a dia, as pessoas não percebem essas microvitórias. Elas passam despercebidas, e com isso, você perde a chance de consolidar internamente a imagem de alguém capaz, estável e perseverante. Por isso, profissionais resilientes celebram mentalmente cada pequeno avanço, mesmo que ninguém veja. Isso cria uma espiral psicológica positiva que sustenta a resiliência diante de desafios maiores. Outra prática extremamente importante no trabalho é o gerenciamento emocional estratégico. Não é possível ser resiliente ignorando as emoções. Elas precisam ser entendidas. A emoção te mostra onde você precisa crescer. A raiva pode indicar que um limite foi ultrapassado. A ansiedade pode indicar falta de clareza. A frustração pode mostrar que expectativas precisam ser ajustadas. Quando você aprende a ler suas emoções como sinais, e não como inimigas, tudo muda. Empresas bilionárias investem milhões em treinamentos de inteligência emocional porque já perceberam que profissionais capazes de interpretar emoções são profissionais mais resilientes, mais conscientes e mais preparados para lidar com ambientes complexos. E existe uma técnica muito usada por empreendedores milionários e CEOs de alto rendimento: o distanciamento temporal. Quando estão diante de uma situação difícil, eles se perguntam: será que isso ainda vai importar daqui a 5 dias? Daqui a 5 meses? Daqui a 5 anos? Essa pergunta cria uma perspectiva que reduz a carga emocional e devolve o foco para o que realmente importa. Jeff Bezos costuma dizer que esse tipo de perspectiva foi essencial para que ele mantivesse clareza diante de decisões críticas que poderiam ter destruído a Amazon. Essa prática te afasta do drama e te aproxima da estratégia. Mas nenhuma técnica funciona se você estiver emocionalmente exausto. E por isso a resiliência também depende de recuperação. O corpo precisa descansar, a mente precisa desacelerar, o coração precisa de momentos de leveza. Não é fraqueza, é inteligência. Profissionais de alta performance não trabalham sem parar.
Eles equilibram esforço e recuperação, intensidade e pausa, ação e reflexão. Isso permite que você volte ao trabalho com mais força, mais clareza e mais discernimento. Por fim, existe uma técnica que transforma completamente a capacidade de resiliência: a visualização orientada para a solução. Grandes líderes, atletas de elite e empreendedores milionários usam visualização para treinar emocionalmente o cérebro antes mesmo de enfrentar um desafio real. Quando você visualiza se resolvendo um problema com calma, enfrentando uma reunião difícil com confiança, lidando com um conflito com maturidade, seu cérebro registra essa experiência como se fosse real. Isso reduz o estresse e aumenta sua capacidade de agir com mais equilíbrio quando a situação acontece de verdade. A visualização cria um caminho neural que serve como mapa emocional. Todas essas técnicas juntas formam uma espécie de kit interno de sobrevivência psicológica. Mas, mais do que sobrevivência, elas abrem portas para crescimento acelerado. Um profissional que sabe pausar, resignificar, se perguntar inteligentemente, controlar o diálogo interno, comemorar microvitórias, entender suas emoções, criar perspectiva temporal e visualizar soluções, se torna uma pessoa difícil de abalar. E pessoas difíceis de abalar se tornam líderes naturais. Elas inspiram, elas influenciam, elas elevam o ambiente ao redor. Não pelo que dizem, mas pelo jeito de existir. E agora que você conhece essas técnicas práticas, podemos avançar para algo ainda mais profundo: como a resiliência muda sua identidade profissional e cria um novo nível de prosperidade no trabalho. Tópico 4. Como a resiliência muda sua identidade profissional e redefine seu futuro. Existe um momento na vida profissional em que a pessoa deixa de apenas executar tarefas e passa a se enxergar como alguém que está construindo uma identidade. Esse é o ponto central da resiliência. Ela não age apenas na superfície, não atua apenas no comportamento. A resiliência muda quem você acredita ser. E quando sua identidade muda, tudo ao seu redor muda com ela. Suas decisões, sua postura, suas oportunidades, o respeito que você recebe, o impacto que você gera. É por isso que profissionais resilientes crescem mais rápido. Não porque sabem mais, mas porque são mais. A transformação identitária acontece silenciosamente, mas seus efeitos são visíveis em tudo o que você faz. Quando você começa a praticar a resiliência no dia a dia, algo dentro de você se reorganiza de forma quase imperceptível. No início, parece apenas uma leve mudança de pensamento. Você se pega reagindo com um pouco mais de calma. Você percebe que está respirando antes de responder algo impulsivamente. Você nota que conseguiu lidar com uma situação difícil sem se culpar ou se desesperar. Esses pequenos momentos, que parecem quase insignificantes, vão construindo uma nova percepção interna. Eu consigo lidar com isso. E essa frase tão simples é o nascimento de uma nova identidade. Ao longo do tempo, essa percepção vai se expandindo. Eu consigo lidar com isso se transforma em eu consigo aprender qualquer coisa. Depois vira eu consigo crescer com qualquer desafio. E, quando você menos percebe, transforma-se na crença mais poderosa que um profissional pode ter. Eu sou capaz. Essa frase, quando enraizada, muda sua carreira para sempre. Ela eleva sua autoconfiança a um ponto em que a opinião alheia não te define, os erros não te destroem e as crises não te paralisam. Você passa a operar a partir de um lugar muito mais elevado de clareza, presença e consistência. Pessoas resilientes começam a tomar decisões que antes pareciam arriscadas demais. Elas passam a se posicionar em reuniões com mais segurança. Elas assumem projetos maiores, porque já não se sentem pequenas diante deles. Elas lidam com conflitos com maturidade emocional, porque já se provaram capazes de se reorganizar internamente. Essa mudança de postura chama a atenção. Líderes começam a notar, colegas começam a confiar, clientes começam a respeitar. É como se toda a sua presença profissional fosse redesenhada, e isso naturalmente cria novas portas, novos convites, novas oportunidades. Empresas bilionárias já entenderam há muito tempo que identidade é o fator invisível por trás de toda performance extraordinária. Quando uma pessoa se enxerga como líder, ela age como líder. Quando se enxerga como alguém capaz de criar valor, ela cria valor. Quando se enxerga como alguém confiável, ela passa a transmitir confiança. Não importa se a pessoa ainda não ocupa um cargo de liderança, a identidade antecede a posição. É por isso que tantas promoções acontecem silenciosamente, quase como uma consequência natural.
O comportamento mudou, o ambiente responde, e existe algo ainda mais profundo. A resiliência cria aquilo que psicólogos chamam de autonomia emocional. É a capacidade de não depender do externo para se manter estável internamente. Enquanto muitos profissionais se sentem bem quando tudo está bem e se sentem péssimos quando algo dá errado, o resiliente constrói uma base emocional tão sólida que o mundo pode mudar, mas ele permanece firme. Essa autonomia emocional é um dos pilares da prosperidade profissional. Pessoas que dependem do ambiente para se sentir seguras nunca crescem além de seus próprios medos. Pessoas que constroem segurança dentro de si mesmas conseguem caminhar mesmo quando o caminho está escuro. É exatamente isso que líderes como Satya Nadella, CEO da Microsoft, fazem diariamente. Ele transformou a cultura inteira da empresa quando mudou a mentalidade interna do time para uma mentalidade de crescimento e resiliência. Ele repetia que o erro não era um problema, a falta de aprendizado sim. Essa visão criou um ambiente onde as pessoas se sentiam emocionalmente seguras para se desafiar, criar, inovar. E essa transformação identitária interna levou a Microsoft a um dos períodos mais prósperos da sua história. É esse tipo de transformação que começa a acontecer dentro de você quando a resiliência deixa de ser técnica e se torna identidade. Você passa a acreditar que está em evolução constante, passa a confiar mais nas suas escolhas, passa a se orgulhar de quem está se tornando. Essa nova identidade começa a te guiar nos momentos difíceis. Ela sussurra dentro de você. Você já enfrentou coisas piores. Você é maior do que isso. Você vai encontrar um caminho. Você não está caminhando para trás, está ganhando força. Essa voz interna muda tudo, e essa mudança vai ainda mais longe. A identidade resiliente também transforma a forma como você lida com prosperidade e sucesso. Pessoas que não têm resiliência têm medo de crescer porque temem não saber sustentar o crescimento. Pessoas resilientes recebem prosperidade com confiança porque sabem que, se algo der errado, elas vão se adaptar, aprender e encontrar outra forma. Isso explica por que tantos milionários e grandes empresários passam por fracassos gigantescos e, ainda assim, se reerguem de maneira impressionante. Eles não acreditam que estão começando do zero. Eles acreditam que estão começando de um patamar mais alto porque carregam consigo tudo o que aprenderam antes. A resiliência não apenas te fortalece, ela te prepara. Te prepara para novos desafios, novas posições, novas responsabilidades. Te prepara para liderar pessoas, conduzir projetos, tomar decisões difíceis. Te prepara para crescer de forma sustentável, emocionalmente madura e profissionalmente consistente. Ela cria em você uma espécie de musculatura interna que te sustenta em qualquer cenário. E o mais impressionante é que essa mudança de identidade não precisa ser dramática ou repentina. Ela acontece dia após dia, em momentos pequenos que vão se acumulando até se tornarem um novo modo de existir. De repente, você olha para trás e percebe que já não é mais a mesma pessoa. Já não se desespera como antes. Já não se diminui como antes. Já não duvida de si como antes. Você cresceu. Você se solidificou. Você se tornou alguém mais forte, mais consciente, mais preparado para prosperar. Essa transformação identitária é o verdadeiro segredo da resiliência. Porque quando você muda por dentro, tudo na sua vida profissional, absolutamente tudo, começa a se alinhar com quem você se torna. Sua postura, sua comunicação, sua presença, sua energia. E é isso que cria o espaço para um futuro completamente novo. Tópico 5. O poder da autogestão emocional. A habilidade central da resiliência no trabalho. Se existe uma habilidade capaz de multiplicar sua resiliência, sua performance e sua prosperidade profissional, essa habilidade é a autogestão emocional. Não há resiliência verdadeira sem que você aprenda a compreender, interpretar e direcionar suas emoções com inteligência. Não se trata de controlar sentimentos como se fossem inimigos, mas de aprender a conduzir o que você sente para que isso trabalhe a seu favor e não contra você. É nesse ponto que muitos profissionais se perdem. Não é a pressão externa que quebra a pessoa, é a falta de habilidade interna para lidar com ela. A autogestão emocional começa quando você entende que toda emoção tem uma função. Nada do que você sente é aleatório. A raiva, por exemplo, não aparece para te destruir, mas para sinalizar que algum limite foi ultrapassado. A ansiedade não surge para te paralisar, mas para mostrar que algo na situação ainda é incerto e precisa de clareza.
A frustração revela que suas expectativas não estavam alinhadas à realidade. O temor mostra que você está pisando em um território desconhecido. O orgulho indica que você está crescendo. Cada emoção traz uma mensagem e o profissional resiliente aprende a ouvi-las, interpretá-las e agir de maneira consciente e não instintiva. Só que a maioria das pessoas foi treinada ao longo da vida para fazer exatamente o contrário: evitar sentir, esconder emoções, fingir que está tudo bem, usar frases como "não posso demonstrar fraqueza", "eu tenho que ser forte", "não posso deixar ninguém perceber que estou abalado". Esse tipo de abordagem não fortalece, fragiliza. Quando você tenta reprimir uma emoção, ela não desaparece, ela se acumula. E quando se acumula, transborda em momentos em que você menos deseja. É por isso que tantos profissionais explodem em reuniões, choram no banheiro, travam em apresentações, entram em exaustão emocional, se sentem sobrecarregados ou começam a duvidar da própria capacidade. Não é fraqueza, é falta de autogestão. A resiliência nasce justamente quando você muda essa relação com suas emoções. Quando, em vez de temê-las, você começa a enxergá-las como informações valiosas sobre si mesmo. Quando você permite que elas existam, mas não permite que comandem sua mente. Quando você olha para o que sente com curiosidade e não com culpa. É assim que você deixa de ser refém das emoções e passa a ser líder delas. E quando você lidera suas emoções, você lidera sua vida. Pense nos profissionais que você mais admira. Pessoas que passam confiança. Pessoas que inspiram calma no meio do caos. Pessoas que falam pouco, mas cada palavra parece ter um peso emocional. Pessoas que conseguem lidar com pressão sem perder a presença. Você acha que elas não sentem medo? Claro que sentem. Você acha que elas não se frustram? Obviamente se frustram. Você acha que elas não têm inseguranças? Todas têm. A diferença é que elas aprenderam a transformar emoção em energia, não em bloqueio. Isso se observa muito claramente no comportamento de líderes milionários e CEOs de empresas prósperas. Eles sabem que a qualidade da decisão depende diretamente da qualidade do estado emocional. Se o líder decide a partir do medo, ele reduz possibilidades. Se decide a partir da raiva, ele cria conflitos. Se decide a partir da ansiedade, ele perde foco. Mas se decide a partir da clareza, da presença e da autoconfiança, ele expande horizontes. Por isso, pessoas como Oprah, Tim Cook, Satya Nadella e executivos da Tesla, Amazon e Google investem tanto em práticas que fortalecem sua estabilidade emocional. Eles sabem que essa é a base da resiliência. E aqui entra algo muito importante. Autogestão emocional não significa eliminar emoções negativas. Isso é impossível e desumano. Significa aprender a navegar por elas com sabedoria. Significa reconhecer que você pode estar triste e, ao mesmo tempo, ser capaz. Pode estar ansioso e, ao mesmo tempo, ser competente. Pode estar com medo e, ainda assim, agir. Esse é o ponto mais poderoso da autogestão. Ela separa emoção de identidade. A pessoa resiliente sabe que o que ela sente não define quem ela é. Imagine, por exemplo, que você recebe um feedback duro no trabalho. A maioria das pessoas sentiria uma mistura de frustração e insegurança. A mente imediata quer se defender. Não é justo. Meu chefe não vê meu esforço. Eu não merecia isso. Mas a autogestão emocional entra nesse exato momento, oferecendo outra interpretação. O que exatamente esse feedback está tentando me mostrar? Existe alguma verdade que eu não quero enxergar? Como posso usar isso para evoluir? Não é sobre concordar com tudo, mas sobre aproveitar tudo como ferramenta de expansão. É assim que profissionais resilientes se tornam mais fortes a cada desafio. Outra situação comum é quando um conflito aparece. Seja um colega difícil, uma crítica injusta ou uma tensão no time. A tendência natural é reagir no calor da emoção. A autogestão emocional faz o contrário. Cria um espaço interno entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é onde a resiliência acontece. Você observa o que sentiu, identifica o gatilho, entende a intenção por trás da emoção e só então escolhe como quer agir. É exatamente esse espaço que impede decisões impulsivas, respostas duras demais, discussões que poderiam ser evitadas. O profissional capaz de criar esse espaço se torna imediatamente uma referência no ambiente corporativo. E existe outro aspecto essencial da autogestão emocional. Ela te protege contra a autocobrança excessiva. Muitas pessoas altamente competentes sofrem porque exigem de si um nível de perfeição impossível.
Elas acreditam que só merecem reconhecimento quando estão entregando 150% o tempo todo. E esse padrão gera ansiedade, exaustão emocional e sensação constante de insuficiência. A resiliência transforma essa mentalidade, permitindo que você enxergue progresso em vez de perfeição. Permite que você reconheça sua evolução, valorize seus esforços e se trate com mais humanidade. A autocompaixão não te enfraquece, te fortalece. Ela é o combustível da resiliência. Os profissionais que desenvolvem essa habilidade começam a se destacar de forma natural. Eles falam com mais equilíbrio, resolvem conflitos com mais diplomacia, tomam decisões mais inteligentes, inspiram confiança, criam ambientes mais leves. A equipe percebe, a liderança percebe, o mercado percebe. Pessoas emocionalmente maduras se tornam indispensáveis porque tornam tudo ao redor mais eficiente, mais seguro, mais produtivo. E talvez, ouvindo tudo isso, você perceba que a autogestão emocional é a base para qualquer tipo de prosperidade profissional. Não existe crescimento sustentável se você não souber lidar consigo mesmo. Não existe liderança verdadeira sem estabilidade emocional. Não existe alta performance sem equilíbrio interno. A resiliência floresce exatamente nesse lugar. Quando você aceita suas emoções, entende suas emoções e direciona suas emoções de forma consciente. E agora que entendemos a profundidade dessa habilidade, vamos avançar para o próximo nível. Como transformar autogestão emocional em resultados concretos dentro da sua carreira, ampliando oportunidades, visibilidade e reconhecimento. Tópico 6. Como transformar resiliência em performance. O caminho que profissionais extraordinários escolhem. Existe um ponto na jornada da resiliência em que tudo começa a se conectar. Primeiro, você compreende o conceito. Depois, você aprende técnicas práticas. Em seguida, você percebe que sua identidade começa a mudar. Mas é aqui, neste momento, que surge a pergunta que diferencia profissionais comuns de profissionais extraordinários. Como transformar resiliência em performance real, em resultados concretos, em crescimento palpável dentro da carreira? Porque não basta ser resiliente por dentro. É preciso transformar essa força interna em expressão externa, em ações inteligentes, em comportamentos estratégicos que elevem sua entrega, sua visibilidade e sua credibilidade no ambiente profissional. A verdade é que performance não nasce apenas de talento, competência técnica ou dedicação. Performance nasce da qualidade com que você lida com aquilo que tenta te tirar do eixo. A pessoa que performa em alto nível não é a que nunca enfrenta problemas, mas a que enfrenta problemas sem perder o rumo. Ela não se deixa esmagar pela pressão, não perde o foco por causa de ruídos emocionais, não toma decisões precipitadas que sabotam sua trajetória. A performance extraordinária nasce de uma mente que sabe se reorganizar rapidamente, de um emocional que sabe se estabilizar e de uma identidade que acredita profundamente em sua própria capacidade de se reinventar sempre que necessário. Profissionais resilientes alcançam níveis de performance muito acima da média, porque conseguem manter clareza mental mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Eles entendem que, quando o ambiente está tenso, a pior coisa que podem fazer é se entregar ao desespero. Enquanto muitos entram em pânico, perdem tempo reclamando, culpando os outros, criando narrativas negativas ou se vitimizando, a pessoa resiliente faz exatamente o oposto. Ela se concentra no próximo passo possível. Ela foca em soluções práticas. Ela pergunta a si mesma o que está sob seu controle imediato. Esse foco redirecionado não apenas melhora resultados, mas também gera uma presença profissional que inspira confiança. A performance se eleva quando você para de desperdiçar energia com aquilo que não pode controlar. Muita gente perde horas, dias, até semanas sofrendo antecipadamente, remoendo conversas, revivendo erros, alimentando inseguranças, imaginando cenários catastróficos. Esse gasto emocional silencioso destrói a performance. Já o profissional resiliente conserva sua energia. Ele sabe que energia mental é o recurso mais valioso que possui. Ele canaliza essa energia para ações estratégicas, decisões inteligentes, movimentações que realmente fazem diferença. Ele não luta contra tempestades imaginárias. Ele navega com sabedoria pelas reais. É exatamente essa mentalidade que faz grandes líderes prosperarem. Quando analisamos CEOs bilionários, empreendedores de sucesso e executivos de empresas globais, percebemos que nenhum deles chegou onde chegou sem enfrentar desafios quase impossíveis. A diferença
é que, em vez de se entregarem ao caos, eles aprenderam a performar dentro dele. Jeff Bezos se destacou não apenas pela visão inovadora, mas pela capacidade de manter foco extremo em meio a crises. Elon Musk enfrentou momentos em que suas empresas quase faliram simultaneamente. Tesla e SpaceX estavam literalmente a poucos dias de uma falência dupla, mas sua resiliência emocional permitiu que ele tomasse decisões rápidas, frias e estratégicas, que reverteram completamente o cenário. Não foi genialidade isolada, foi performance guiada por resiliência. No ambiente corporativo, essa habilidade se traduz em uma presença profissional que muda o clima das reuniões, que reduz tensões, que ajuda equipes a retomar foco. Imagine alguém que, diante de uma demanda urgente, não entra no modo de desespero, mas sim no modo de organização. Alguém que, diante de críticas, não se defende impulsivamente, mas escuta com interesse. Alguém que, diante de um problema complexo, não paralisa, mas começa imediatamente a mapear possibilidades. Essa presença transforma não apenas a performance individual, mas a performance coletiva. Equipes prosperam quando têm ao seu lado pessoas emocionalmente resilientes, porque elas se tornam âncoras de estabilidade. A performance também se eleva quando a resiliência te ensina a agir com consistência. Pessoas que dependem apenas de motivação têm resultados instáveis. Ora, performam bem, ora despencam. Já o profissional resiliente entende que performance não é sobre sentir vontade todos os dias. É sobre manter o compromisso com a própria evolução. Ele constrói hábitos que sustentam a performance mesmo nos dias difíceis. Ele organiza sua rotina com clareza. Ele distribui energia entre tarefas complexas e responsabilidades diárias. Ele sabe priorizar, sabe dizer não, sabe ajustar rota. Sua disciplina não vem da dureza, mas da consciência de que seu futuro depende da forma como ele administra o presente. Existe ainda outro ponto crucial. Resiliência transforma sua postura diante de falhas. Pessoas que não desenvolveram essa habilidade se desesperam diante de um erro. Elas acreditam que errar é sinônimo de incompetência. Elas se punem, se diminuem, se retraem. Já o profissional resiliente sabe que erro é parte inevitável de qualquer jornada de alta performance. Ele olha para cada falha como um diagnóstico, não como uma sentença. Ele se pergunta o que poderia ter feito diferente. Ele ajusta, aprende, evolui. Essa postura acelera seu crescimento, porque permite que ele avance sem carregar peso emocional desnecessário. Profissionais resilientes também performam melhor porque constroem relacionamentos sólidos. Eles sabem ouvir, sabem comunicar-se com calma, sabem lidar com diferenças sem criar tensão. Sabem pedir ajuda quando necessário e oferecer apoio quando o ambiente exige. Esse nível de maturidade relacional cria redes de colaboração que impulsionam performance de maneira exponencial. Em qualquer empresa moderna, a capacidade de trabalhar bem com pessoas é um dos fatores mais determinantes para o sucesso, e a resiliência é o que sustenta essa habilidade. Outra característica essencial é que a resiliência cria coragem estratégica. Não a coragem impulsiva, que leva ao risco inconsequente, mas a coragem consciente, que permite ao profissional se posicionar quando necessário. Pessoas resilientes não se escondem. Elas trazem ideias, fazem perguntas, enfrentam conversas difíceis, assumem responsabilidades importantes. Esse tipo de comportamento gera visibilidade, e visibilidade gera oportunidades. É assim que carreiras se aceleram. Não porque a pessoa sabe mais, mas porque ela tem coragem de aparecer, de contribuir, de assumir seu lugar. E por fim, existe algo ainda mais profundo. A resiliência te ensina a confiar em si. Quando você enfrenta situações desafiadoras repetidamente e percebe que consegue atravessar todas elas, sua autoconfiança deixa de ser teórica e se torna visceral. Você passa a acreditar, sinceramente, que é capaz de lidar com qualquer coisa. Essa confiança interna muda sua postura, muda sua voz, muda sua energia, muda a forma como você entra em uma reunião, como você conduz uma apresentação, como você toma decisões que antes pareciam grandes demais. A performance nasce da confiança e a confiança nasce da resiliência. É por isso que, quando você aprende a transformar resiliência em performance, sua carreira nunca mais volta ao mesmo nível. Você se torna alguém maior, mais preparado, mais consciente, mais estratégico. Você passa a operar em outro patamar. As oportunidades começam a surgir. As pessoas começam a te enxergar de maneira diferente.
E você percebe que, pela primeira vez, está construindo uma trajetória que reflete quem você realmente é e quem você está se tornando. Tópico 7. Como a resiliência transforma relacionamentos no trabalho e aumenta sua influência profissional. Existe um aspecto da resiliência que poucas pessoas percebem, mas que muda completamente a dinâmica do ambiente de trabalho: a capacidade de transformar relacionamentos. Não adianta ter alta performance técnica, não adianta dominar processos, não adianta entregar resultados excepcionais se você não souber lidar com pessoas. E lidar com pessoas, especialmente em ambientes corporativos, exige muito mais do que simpatia ou boa comunicação. Exige maturidade emocional, exige autoconsciência, exige a habilidade de não permitir que conflitos, tensões e diferenças abalem sua estabilidade interna. Exige resiliência. Relações profissionais são, muitas vezes, o verdadeiro campo de prova da resiliência. É ali que surgem situações que desafiam nosso equilíbrio emocional. Colegas difíceis, falas atravessadas, decisões inesperadas, conversas delicadas, fofocas, cobranças, comparações, avaliações, pressões externas que se infiltram em interações diárias. Se você não souber se manter centrado diante de tudo isso, vai se desgastar mais do que precisa, vai se envolver em conflitos que poderiam ser evitados e vai perder energia que deveria estar direcionada ao seu crescimento. A pessoa resiliente, porém, lida com relações de um jeito completamente diferente. Ela não absorve o clima emocional do ambiente, ela cria um microclima próprio. Isso não significa ser indiferente ou distante, mas saber filtrar. Saber discernir o que é seu do que não é. Saber identificar quando alguém está reagindo a partir das próprias dores, inseguranças ou pressões. Saber manter-se firme sem atacar. Saber se defender sem agressividade. Saber comunicar-se sem criar rupturas desnecessárias. Essa é a arte da influência emocional e ela nasce diretamente da resiliência interna. Quando você desenvolve essa habilidade, algo muito poderoso começa a acontecer. As pessoas passam a confiar em você. Confiar não apenas no que você faz, mas no que você é. Elas percebem que você é alguém que não perde o equilíbrio facilmente, que não se deixa levar por fofocas, que não reage impulsivamente, que não cria conflitos, que não alimenta dramas. Você se torna uma presença que traz estabilidade para o ambiente. E isso é raríssimo. Em empresas do mundo inteiro, profissionais que carregam essa presença emocionalmente estável são rapidamente reconhecidos como líderes, mesmo antes de ocuparem cargos formais. É por isso que tantos executivos bilionários reforçam repetidamente que a inteligência emocional é mais importante do que o QI na construção de carreiras bem-sucedidas. Bill Gates já disse que grandes profissionais não são aqueles que brilham sozinhos, mas aqueles que conseguem harmonizar talentos. Howard Schultz, criador do Starbucks, afirmava que uma empresa cresce de verdade quando as relações internas se tornam saudáveis. Satya Nadella transformou a cultura da Microsoft ao substituir a mentalidade competitiva pela mentalidade colaborativa. Tudo isso tem um elemento em comum: resiliência aplicada às relações. E talvez você se pergunte, como exatamente a resiliência transforma relacionamentos? Ela transforma a forma como você percebe o outro. Quando você não está emocionalmente sobrecarregado, você escuta melhor. Quando não leva tudo para o lado pessoal, você compreende melhor. Quando não reage automaticamente, você responde melhor. A resiliência te dá espaço interno para observar a intenção por trás da fala, para identificar o que a outra pessoa realmente está comunicando, para separar fatos de interpretações, para enxergar medo onde antes você só via ataque, para enxergar insegurança onde antes você só via arrogância, para enxergar confusão onde antes você só via desorganização. Essa nova forma de enxergar o outro muda completamente o relacionamento. A comunicação se torna mais leve, as conversas difíceis se tornam mais produtivas, os conflitos deixam de ser guerras e passam a ser pontes para entendimento. A equipe se torna mais colaborativa, o clima se torna mais saudável e, como consequência inevitável, a sua influência cresce, porque a influência verdadeira não nasce do cargo, nasce da maneira como você faz as pessoas se sentirem. Ninguém segue um líder que grita, mas todos seguem alguém que irradia consistência emocional. Profissionais resilientes também têm uma habilidade especial: saber se posicionar sem agressividade. Eles falam com firmeza, mas com respeito. Eles discordam sem desrespeitar. Eles defendem suas ideias sem esmagar as ideias dos outros. Eles conseguem dizer não sem criar tensão.
conseguem fazer pedidos sem impor, conseguem corrigir sem humilhar. Esse tipo de comunicação é extremamente valorizado, especialmente em empresas que entendem que colaboração é a base da inovação. E essa habilidade não nasce de um manual de comunicação, nasce da estabilidade interna que a resiliência proporciona. Outro ponto extremamente importante é que a resiliência te protege da armadilha da comparação. O ambiente corporativo muitas vezes desperta rivalidades silenciosas, comparações de desempenho, disputas por reconhecimento, competições veladas por promoções. Para a pessoa não resiliente, tudo isso se transforma em ansiedade, paranoia e desgaste emocional. Mas a pessoa resiliente opera de um lugar completamente diferente. Ela entende que cada um está em sua própria jornada. Ela sabe que nada que pertence ao outro diminui o que pertence a ela. Ela compreende que colaboração gera mais prosperidade do que competição cega. Essa visão libera energia e fortalece relacionamentos porque elimina comportamentos defensivos, desconfiados e sabotadores. A resiliência também te dá uma vantagem enorme em conversas difíceis. Seja dar um feedback, receber um feedback, comunicar uma decisão dura ou resolver um conflito entre colegas. Enquanto muitos entram nessas conversas tensos, na defensiva, com medo de criar mal-estar, o resiliente entra com clareza, presença e escuta ativa. Ele sabe que não precisa vencer a conversa, precisa construir entendimento. Ele sabe que não está ali para provar que está certo, está ali para resolver o problema. Essa postura transforma discussões que poderiam ser destrutivas em momentos de fortalecimento do relacionamento. No longo prazo, tudo isso constrói algo que nenhum currículo, nenhum diploma e nenhum cargo é capaz de comprar: reputação emocional. Profissionais que aprendem a lidar com pessoas através da resiliência se tornam conhecidos como confiáveis, equilibrados, respeitosos, justos, sábios. E essa reputação abre portas que nenhuma técnica isolada seria capaz de abrir. Líderes querem pessoas assim ao seu lado. Empresas querem reter pessoas assim. Times querem construir junto de pessoas assim. Clientes querem trabalhar com pessoas assim. A resiliência te dá a habilidade mais procurada do mercado, a capacidade de tornar qualquer ambiente emocionalmente melhor. E há algo ainda mais profundo nesse processo. Quando a resiliência transforma seus relacionamentos, ela também transforma sua relação consigo mesmo. Você passa a se perdoar mais, a se compreender melhor, a se cobrar menos, a se tratar com mais humanidade. Essa mudança interna reverbera para fora. Quanto mais você se acolhe, mais acolhe o outro. Quanto mais você se compreende, mais compreende o outro. Quanto mais você se respeita, mais naturalmente exige respeito. E isso cria relacionamentos saudáveis que sustentam sua carreira em qualquer cenário. No fim das contas, a resiliência não faz de você alguém impenetrável, mas alguém capaz de se manter inteiro mesmo quando o mundo está fragmentado. E é essa integridade emocional que transforma relacionamentos. É essa integridade emocional que constrói influência. É essa integridade emocional que posiciona você como um líder natural, mesmo antes do cargo existir. Tópico 8. Resiliência e tomada de decisão. Como fazer escolhas inteligentes mesmo sob pressão. Um dos efeitos mais poderosos da resiliência, e que costuma ser subestimado, é a profunda transformação que ela traz para o processo de tomada de decisão. Em qualquer ambiente profissional, mas especialmente em empresas rápidas, dinâmicas e cheias de demandas, a habilidade de decidir bem não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. As pessoas frequentemente pensam que decidir é apenas escolher entre alternativas, mas, na verdade, decidir é um ato emocional antes de ser racional. Você decide a partir do seu estado interno, do seu nível de clareza, da sua capacidade de interpretar riscos, de administrar pressões e de sustentar consequências. Por isso, pessoas não resilientes tomam decisões precipitadas, defensivas ou impulsivas. Já pessoas resilientes tomam decisões inteligentes, estratégicas, sustentáveis, e isso muda completamente o rumo de suas carreiras. Tomar decisões sob pressão é uma arte, e a resiliência é o que permite que você a execute com maestria. Quando a pressão aumenta, o cérebro entra em alerta. Ele tenta economizar energia, toma atalhos, reage a partir de padrões, busca saídas rápidas. É aqui que muitos profissionais se perdem. A mente dominada pelo medo escolhe a opção mais segura, não a mais eficaz. A mente dominada pela ansiedade escolhe a opção mais rápida, não a mais inteligente.
A mente dominada pela autocrítica escolhe a opção mais pequena, não a mais ousada. A resiliência entra exatamente nesse ponto para reorganizar o sistema emocional e devolver à pessoa a capacidade de pensar de forma clara e estratégica. A tomada de decisão resiliente começa com um simples princípio: clareza interna antes de qualquer movimento externo. Profissionais resilientes sabem que, antes de decidir, precisam estabilizar suas emoções, porque sabem que decidir a partir de uma emoção distorcida é criar um futuro distorcido. Eles respiram, observam, se afastam momentaneamente do impulso e deixam que o cérebro retorne ao estado de presença. Parece sutil demais para ter impacto, mas é essa pausa que evita declarações apressadas, desistências prematuras, conflitos desnecessários e erros irreversíveis. É essa pausa que salva carreiras, protege reputações e cria oportunidades. Grandes líderes são mestres nessa habilidade. Jeff Bezos, por exemplo, sempre repetiu que as decisões mais importantes precisam ser tomadas com calma, não com pressa. Ele sabia que decisões sob pânico geram estratégias frágeis. Satya Nadella fala sobre a importância de expandir a perspectiva antes de decidir. Uma característica típica de mentes resilientes que não se deixam limitar pela pressão do momento. Elon Musk diz que aprendeu a separar o drama da informação, porque o drama emocional frequentemente distorce a interpretação da realidade. Todos esses líderes têm um ponto em comum: a resiliência não é apenas uma ferramenta emocional, é um instrumento estratégico. Pessoas resilientes também têm uma forma muito particular de analisar problemas antes de decidir. Elas não olham apenas para o que está acontecendo, elas olham para o que está por trás do que está acontecendo. Elas fazem perguntas que ampliam a percepção. O que exatamente está em jogo? Qual é o impacto real dessa decisão a curto e longo prazo? Essa questão é emocional ou operacional? Isso afeta minha performance ou apenas meu ego? Há algo que não estou vendo? Essa decisão alinha-se com a pessoa que estou me tornando? Perguntas como essas reduzem drasticamente o risco de decisões precipitadas e aumentam a qualidade da análise. Outro aspecto fundamental é que a resiliência impede que você confunda desconforto com perigo. Muitas oportunidades de crescimento parecem desconfortáveis, e a mente não resiliente interpreta desconforto como ameaça. Por isso, recua, evita riscos, se esconde, escolhe caminhos menores. Mas a pessoa resiliente entende que desconforto é parte do processo. Ela não recua diante dele, ela avalia. Ela distingue se o desconforto é sinal de algo errado ou sinal de evolução. E essa distinção muda absolutamente tudo, porque muitas das decisões mais importantes da sua vida profissional, uma promoção, uma mudança de área, um novo projeto, uma conversa difícil, um posicionamento, nascem exatamente no limite entre o medo e o crescimento. A tomada de decisão resiliente também lida com um dos maiores sabotadores profissionais, a necessidade de agradar. Pessoas não resilientes tomam decisões tentando evitar desaprovação. Elas dizem sim para não parecerem difíceis, aceitam tarefas que não deveriam, se sobrecarregam para manter a imagem de boas profissionais. Só que agradar nunca foi sinônimo de prosperar. A pessoa resiliente sabe dizer não quando necessário, sabe estabelecer limites, sabe proteger sua energia. Suas decisões são guiadas pela visão, não pela insegurança. E essa postura naturalmente inspira respeito e credibilidade. Outro ponto profundo é que a resiliência te protege do perfeccionismo paralisante. Decisões importantes quase nunca são perfeitas. Sempre haverá incertezas, riscos, variáveis que você não controla. Pessoas não resilientes tentam esperar o momento ideal, a circunstância perfeita, a informação completa. E enquanto esperam, oportunidades passam, portas se fecham, outras pessoas avançam. A pessoa resiliente entende que decidir é assumir imperfeição. Ela entende que a ação é mais poderosa do que a hesitação. Ela sabe ajustar a rota enquanto caminha, e essa flexibilidade aumenta exponencialmente sua capacidade de crescer. A resiliência também melhora a tomada de decisão, porque reduz drasticamente o peso emocional dos erros. Muitas pessoas não decidem com clareza porque têm medo de errar. Elas querem garantias, certezas, proteções. Mas profissionais resilientes entendem que errar faz parte do desenvolvimento. Eles não evitam decisões com medo de falhar. Eles tomam decisões sabendo que, caso falhem, saberão se reorganizar. Essa confiança interna libera uma criatividade enorme, porque a pessoa deixa de ter medo do próprio futuro.
Ela se autoriza a experimentar, inovar, ousar. Essa coragem moderada é a base das carreiras extraordinárias. E há ainda um último aspecto, talvez o mais transformador de todos. A resiliência alinha decisões à sua identidade mais elevada. Pessoas não resilientes decidem a partir da sua versão assustada. Pessoas resilientes decidem a partir da sua versão forte, consciente, focada e madura. Elas se perguntam: qual decisão honra a pessoa que estou me tornando? Qual decisão constrói meu próximo nível? Qual decisão expande meu futuro ao invés de encolhê-lo? Quando decisões nascem desse lugar, elas deixam de ser apenas escolhas momentâneas e se tornam tijolos estruturais de uma carreira extraordinária. No fim das contas, a tomada de decisão resiliente é muito mais do que um processo cognitivo. É um processo emocional, identitário e estratégico. É a capacidade de permanecer inteiro enquanto escolhe o caminho. É a habilidade de não se perder de si mesmo em meio à pressão. É o poder de decidir com coragem, inteligência e visão, mesmo quando tudo ao seu redor está incerto. E é exatamente essa habilidade que diferencia quem apenas sobrevive no ambiente corporativo de quem constrói carreiras brilhantes. Tópico 9. A resiliência como fonte de prosperidade. Por que pessoas resilientes enriquecem mais e crescem mais rápido? Existe uma relação direta e surpreendentemente pouco discutida entre resiliência e prosperidade. Pessoas resilientes não apenas sobrevivem a desafios, elas prosperam por causa deles. E prosperidade aqui não significa apenas dinheiro, embora o dinheiro seja uma consequência natural de uma mente resiliente. Prosperidade significa evolução, expansão, segurança interna, estabilidade emocional, confiança, oportunidades e a capacidade de construir uma vida e uma carreira que reflitam plenamente quem você é. A resiliência é a raiz invisível que sustenta todo esse crescimento. E entender essa conexão muda completamente a forma como você encara sua trajetória profissional. Pense por um momento nas pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, dentro e fora do mundo corporativo. Pense em empresários milionários, CEOs de empresas globais, empreendedores que começaram do zero e construíram impérios, profissionais que se tornaram referência em suas áreas. O que todas essas pessoas têm em comum? Não é sorte, não é genialidade, não é facilidade, é resiliência. Elas atravessaram falências, rejeições, críticas, perdas, crises internas, crises econômicas, mudanças de mercado, contratos que não deram certo, investimentos que deram errado, decisões difíceis, noites mal dormidas e desafios que fariam a maioria desistir. Mas elas não desistiram. Elas se reconstruíram. Elas persistiram. Elas aprenderam. Elas se reinventaram. E é justamente por isso que conquistaram prosperidade. A prosperidade não nasce da ausência de desafios, mas da capacidade de crescer apesar deles. O mundo recompensa quem continua evoluindo, quem se reinventa, quem encontra soluções quando todos veem problemas. Empresas procuram pessoas assim. Líderes valorizam pessoas assim. O mercado abre portas para pessoas assim. Porque uma pessoa resiliente vale por muitas. Ela entrega mais, desiste menos, cria mais, colabora mais, persiste mais. Ela é confiável, ela é estável, ela é forte. Essa força emocional se traduz em desempenho, e desempenho se traduz em oportunidades, promoções, reconhecimento, parcerias, convites, salários melhores, projetos relevantes, crescimento contínuo. E existe um fator ainda mais profundo. A resiliência muda a sua relação com o dinheiro. Pessoas não resilientes têm medo do futuro. Elas poupam por medo, investem com insegurança, fazem escolhas financeiras baseadas em ansiedade. Já pessoas resilientes tomam decisões financeiras a partir de estabilidade interna. Elas têm coragem para investir em si mesmas. Elas têm clareza para assumir riscos calculados. Elas têm visão de longo prazo. Elas entendem que prosperidade não é acumular, é expandir. Essa mentalidade cria riqueza. E essa riqueza é sustentável porque nasce de dentro para fora, não ao contrário. Quando você analisa histórias de grandes empresários, percebe um padrão emocional que antecede o padrão financeiro. Warren Buffett fala constantemente sobre equilíbrio emocional como sua maior vantagem no mercado. Elon Musk repete que sua capacidade de suportar pressão é o que o manteve vivo em momentos de risco extremo. Oprah Winfrey diz que prosperidade nasceu quando ela aprendeu a confiar mais em si do que no caos à sua volta. Em todos esses exemplos, a resiliência veio antes da riqueza. A riqueza foi uma consequência inevitável.
Mas não pense que isso vale apenas para CEOs ou milionários. Isso vale para qualquer pessoa que vive no mundo do trabalho. A resiliência transforma sua forma de ver oportunidades. Enquanto a maioria olha para uma crise e pensa, acabou, a pessoa resiliente pensa, o que isso está me permitindo ver que antes eu não via? Enquanto alguém olha para um erro e pensa, sou incapaz, a pessoa resiliente pensa, agora sei o que preciso melhorar. Enquanto alguém olha para um obstáculo e pensa, não dá, a pessoa resiliente pensa, como posso fazer dar certo? É essa mudança de perspectiva que abre portas. A prosperidade começa no olhar, não na circunstância. E existe um componente energético nessa história. A resiliência aumenta sua vibração interna. Ela te livra do peso do medo, da ansiedade e da insegurança. Ela te coloca em um estado emocional que atrai oportunidades, inspira outras pessoas, gera conexões melhores. Pessoas querem trabalhar com quem transmite segurança, não desespero. Empresas investem em quem demonstra estabilidade, não fragilidade. Times confiam em quem mantém a serenidade, não em quem espalha pânico. Você se torna um centro gravitacional dentro do seu ambiente profissional. E essa energia, essa presença, essa estabilidade fazem com que oportunidades venham até você. Mais do que isso, a resiliência aumenta sua capacidade de lidar com grandes responsabilidades. Muitas pessoas querem prosperar, querem crescer, querem ganhar mais, querem liderar equipes, mas não conseguem sustentar emocionalmente o peso dessas responsabilidades. A prosperidade exige maturidade, exige visão, exige força interna, exige resiliência. Quando você desenvolve essa habilidade, você passa a ser capaz de fazer o que antes parecia impossível. Você passa a administrar melhor seu tempo, sua energia, seus relacionamentos. Você passa a se posicionar com mais firmeza. Você passa a se comunicar com mais autoridade. Você passa a agir a partir de um lugar de confiança e não de sobrevivência. E há outro ponto crucial. A resiliência aumenta sua autonomia. Quando você depende emocionalmente do ambiente, você vive em reação. Quando você depende emocionalmente da aprovação dos outros, você se sabota para agradar. Quando você vive com medo de errar, você não arrisca, não cresce, não se expande. Mas quando você constrói resiliência, você se liberta desses padrões. Você começa a tomar decisões alinhadas aos seus valores e não aos seus medos. Você começa a agir de forma estratégica e não impulsiva. Essa autonomia emocional é o que permite que a prosperidade entre na sua vida. Porque prosperidade não combina com dependência, combina com liberdade. Pessoas resilientes também se recuperam mais rápido de perdas, erros e rejeições. Isso significa que elas voltam ao jogo antes das outras. Elas tentam de novo antes das outras. Elas se ajustam mais rapidamente. Elas aprendem mais rápido. E no mercado, quem aprende mais rápido ultrapassa quem apenas acumula conhecimento. Aprendizado contínuo é a base da prosperidade sustentável. Por fim, existe um elemento que conecta tudo isso. A resiliência te transforma em alguém maior do que as circunstâncias. Quando você se torna maior do que seus desafios, nada te derruba. Quando você se torna maior do que seus medos, nada te limita. Quando você se torna maior do que suas inseguranças, nada te impede. É nesse ponto que a prosperidade deixa de ser um desejo e se torna um caminho inevitável. Porque você não está mais buscando prosperidade, você está se tornando alguém que naturalmente a atrai. A resiliência é a raiz da prosperidade. Ela prepara sua mente, fortalece seu emocional, amplia sua visão e cria dentro de você a estrutura necessária para construir tudo o que você deseja. E quando essa estrutura está formada, o mundo externo não tem outra opção a não ser refletir sua força interna. Tópico 10. A conclusão transformadora. O renascimento da sua força interna e o início de uma nova era na sua vida profissional. Chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada. Não porque agora você tenha todas as respostas, mas porque, a partir daqui, você já não é mais a mesma pessoa que apertou o play neste vídeo. Algo mudou, algo se expandiu, algo despertou. Você sentiu isso em algum ponto? Um calor no peito, uma clareza inesperada, um insight que fez seu coração acelerar, uma lembrança antiga que ganhou novo significado, uma vontade profunda de recomeçar, de se elevar, de se tornar alguém maior. A resiliência começou a tocar você por dentro, e é essa transformação silenciosa que cria mudanças externas gigantescas. Toda jornada de evolução tem um ponto de virada. Um momento em que você decide parar de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela.
Um momento em que você se olha no espelho e percebe que não precisa mais carregar os medos que não são seus, as culpas que não te pertencem, as expectativas que te sufocam, as narrativas que te diminuem. Um momento em que você entende que ninguém vai aparecer para te salvar, mas que você não precisa de salvadores. Você precisa de consciência. E hoje, aqui, agora, você ganhou exatamente isso: consciência. A resiliência não é mais um conceito distante para você. Não é mais uma palavra bonita usada em palestras motivacionais. Agora ela tem rosto, tem forma, tem emoção. Ela é aquele instante em que você escolhe respirar em vez de explodir. É aquele momento em que você interpreta antes de reagir. É a decisão silenciosa de não permitir que o que acontece fora destrua o que existe dentro. É o compromisso de continuar mesmo quando o corpo quer parar. É a coragem de se recompor mesmo quando o coração está ferido. É o poder de olhar para o caos e dizer: eu continuo. E é aqui que começa a nova era da sua vida profissional. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, você não se torna resiliente diante de grandes crises. Você se torna resiliente diante dos pequenos desafios do dia a dia. A reunião tensa, o e-mail atravessado, o colega difícil, a meta que muda, a crítica inesperada, o erro que dói, a comparação que machuca, a dúvida que aparece. São nesses momentos aparentemente pequenos que você molda a musculatura emocional que sustenta grandes conquistas. A resiliência não é feita de grandes gestos, mas de pequenos recomeços diários. E eu quero que você entenda algo muito importante. Tudo o que você deseja, crescimento, reconhecimento, prosperidade, oportunidades, equilíbrio, confiança, está diretamente conectado à sua capacidade de se manter inteiro nos momentos em que tudo tenta te quebrar. O mundo não pertence aos que nunca caem, mas aos que sempre levantam. Não pertence aos que acertam tudo, mas aos que aprendem com tudo. Não pertence aos que vivem em segurança, mas aos que se arriscam com sabedoria. Não pertence aos que esperam momentos perfeitos, mas aos que criam movimento mesmo em momentos imperfeitos. Você percebe como isso te aproxima de pessoas extraordinárias? Quando olhamos para histórias de sucesso, Oprah, Howard Schultz, Steve Jobs, Thomas Edison, Sheryl Sandberg, percebemos um padrão que se repete como uma lei fundamental da vida. Cada grande conquista foi precedida por um grande desafio. Cada expansão veio depois de uma queda. Cada renascimento nasceu de uma ruptura. Prosperidade não é linear, é cíclica. Ela exige mortes simbólicas e renascimentos internos. E agora, você está exatamente nesse ponto. O ponto do renascimento. Esse renascimento começa quando você entende que não está aqui para sobreviver ao trabalho. Você está aqui para evoluir através dele. O trabalho não é apenas um lugar onde você entrega tarefas. É um laboratório emocional. É um campo de treino. É um espelho. Ele te revela o que ainda precisa ser fortalecido, lapidado, expandido. Ele te mostra onde seus limites emocionais ainda estão frágeis, onde suas crenças estão desajustadas, onde suas inseguranças ainda governam. E, ao mesmo tempo, ele te mostra onde está sua força, sua criatividade, sua coragem, sua capacidade de influenciar, inspirar e crescer. E aqui está algo poderoso. Quando você muda internamente, o trabalho muda externamente. Ele pode não mudar imediatamente, mas sua experiência muda. As pessoas passam a olhar para você de um jeito diferente. Sua energia começa a impactar o ambiente. Conflitos diminuem, o respeito aumenta, o reconhecimento se torna mais frequente. As oportunidades começam a surgir. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Você deixou de reagir e passou a responder. Deixou de se encolher e passou a se posicionar. Deixou de se sabotar e passou a se sustentar. O mundo corporativo valoriza algo que poucas pessoas realmente possuem: estabilidade emocional. Saber manter a calma quando todos estão perdidos. Saber se comunicar com sabedoria quando todos estão tensos. Saber enxergar soluções quando todos enxergam problemas. Saber sustentar decisões com maturidade. Saber ser firme sem ser agressivo. Ser humano sem ser frágil. Ser forte sem ser rígido. Ser flexível sem ser submisso. A resiliência te dá tudo isso, e quando você reúne essas qualidades, algo inevitável acontece. Você se torna alguém impossível de ignorar. Mas talvez o ponto mais importante desta conclusão seja o seguinte: a resiliência te devolve a si mesmo. Ela te reconecta com sua força original, com aquilo que sempre esteve dentro de você, mas que a vida adulta, o estresse, o medo e as experiências difíceis tentaram esconder. Você não está descobrindo algo novo,
você está se lembrando da criança corajosa que você foi, do adolescente sonhador que acreditava em possibilidades infinitas, do jovem adulto que queria construir algo maior. A resiliência é o caminho de volta para você, para a sua essência, para a sua verdade, para a sua potência. A partir deste ponto da sua jornada, você não vai olhar para desafios da mesma forma, porque agora você entende que cada dificuldade é uma iniciação, que cada conflito é uma chance de amadurecimento, que cada crítica é uma oportunidade de evolução, que cada perda abre um novo espaço, que cada erro cria uma nova direção, que cada queda te aproxima do seu próximo nível, que a resiliência não é apenas uma resposta emocional, mas uma filosofia de vida. E essa filosofia te levará longe, muito longe, mais longe do que você imagina agora. Porque quando você se torna resiliente, o mundo deixa de ser um lugar ameaçador e passa a ser um campo de possibilidades. Você deixa de se perguntar, o que vai acontecer comigo? E passa a perguntar, o que posso criar a partir disso? Você deixa de se preocupar com o futuro e passa a construí-lo. Você deixa de desejar prosperidade e passa a se tornar alguém que naturalmente a atrai. E é aqui, exatamente aqui, que a verdadeira jornada começa. Não quando você adquire conhecimento, mas quando você se torna alguém capaz de viver esse conhecimento. Agora, a partir deste vídeo, você já não está mais caminhando sozinho. Está caminhando com consciência, clareza, força emocional e uma visão completamente nova de si mesmo. Você tem todas as ferramentas necessárias para transformar desafios em oportunidades, quedas em crescimento, conflitos em maturidade, trabalho em prosperidade. A pergunta agora não é se você vai mudar sua vida. A pergunta é como e o quanto você está disposto a permitir que sua grandeza finalmente apareça. Você está pronto, pronto para se reinventar, pronto para crescer, pronto para prosperar, pronto para liderar, pronto para ser a versão mais forte, mais consciente e mais resiliente que você já foi. Bem-vindo ao início da sua nova era. Se este vídeo tocou você de alguma maneira, se despertou clareza, coragem, força ou aquela sensação de que você está pronto para um novo capítulo na sua vida profissional, então eu te peço, não vá embora sem deixar sua marca aqui. Inscreva-se no canal, porque todas as semanas nós construímos juntos uma jornada de liderança, consciência, prosperidade e transformação real. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que estão precisando reencontrar sua força interna. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando desafios no trabalho e que merece ouvir essa perspectiva que muda tudo. E comenta aqui embaixo qual foi o momento deste vídeo que mais te despertou, que mais te tocou, que mais te deu vontade de agir agora mesmo. Sua interação fortalece esta comunidade e ajuda a criar um movimento de profissionais mais conscientes, mais humanos e mais resilientes. Obrigada por estar aqui. Obrigada por escolher evoluir. E obrigada por fazer parte da Synchrony Consultoria. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, você já tem dentro de si tudo o que precisa para prosperar.